Aleluia, 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 aleluia. Despertou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário para que esta palavra hoje se torne fonte para a nossa salvação, como ela é por natureza. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, todo ano, no dia de Natal, quando eu tomo as leituras para preparar a homilia, eu fico com vontade de não falar nada, porque os textos sugerem, educam a gente para uma dimensão que nós pouco somos educados para ela, a contemplação. Nossa cultura moderna, mais do que em todas as épocas da história, com o processo da indústria do entretenimento e da imagem acelerada, dizem que cada vez menos o raciocínio nosso alcança um tempo contínuo menor.
os comerciais de TV são obrigatoriamente cumprindo 30 segundos, porque o cérebro humano está cada vez mais com dificuldade de continuar pensando uma ideia mais do que 30 segundos. Imagine uma homilia de meia hora, 40 minutos. É um risco de fracasso. Vamos lá. A contemplação é o quarto nível de um método herdado pelo ambiente da cultura hebraica, a tradição mais piedosa dos rabinos judeus do Antigo Testamento, sobretudo no período das grandes crises, e depois o cristianismo e a tradição monástica dos padres do deserto vão desenvolver um método de oração com a palavra, que consiste em ler a palavra, depois meditar a palavra, depois rezar a palavra e, por último, depois da oração, contemplar. A partir da contemplação, se abstrai no nível mais elevado, que a gente chama de adoração. Ficar na presença de Deus e não precisar mais de conteúdos de raciocínio, de argumento, de conceito. Os textos de hoje, se você diz assim: qual é o ápice de tudo que Deus fez e realizou, a gente pode dizer sem medo: o ápice, diz Paulo na carta aos Hebreus. Comece comigo no início da segunda leitura, número 8 do seu folheto. Muito bonito esse texto. Diz assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Leiam comigo. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, A quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Versículo 3. Este É o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Jesus é o esplendor da glória do Pai. Jesus é a expressão do ser de Deus. Aqui está o argumento da doutrina católica, porque é que nós não observamos mais o mandamento do Antigo Testamento para não ter escultura. Se Jesus é a expressão do ser de Deus, e Ele se fez carne, se fez humano, se fez matéria palpável, visível, com órgãos, corpo, Ele é a expressão do ser de Deus, então nós podemos representar a expressão de Deus. Mas mais do que isso, no passado falou Deus pelos profetas, outrora aos nossos pais, mas nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho, que nasce pobre em Belém e morre humilhado na cruz. Da pobreza de Belém à humilhação da cruz, Deus falou o que tinha que falar. Ponto. A ressurreição de Jesus encerra a inquietação humana diante do desejo de ouvir Deus, de saber sobre Deus, de conhecer Deus. A partir de Jesus não há mais no homem a possibilidade de dizer eu não entendo. Bento XVI, eu gosto de repetir essa ideia. Ele diz que a Sagrada Escritura e tudo que a fé cristã
a fé católica desenvolveu na interpretação da Sagrada Escritura, Bento XVI diz que você ouve uma meditação, uma homilia católica, no final você pode até dizer eu não concordo, mas você não dirá eu não entendo. A limpidez é total. E Jesus é esta limpidez na comunicação de Deus conosco. Não depende mais de profeta, de texto, de símbolo, de nuvem, de fenômenos sobrenaturais, de movimentos místicos, esotéricos, de visões humanas. Jesus é a fala definitiva de Deus. Ponto. Cessa aqui. A partir daqui, nós temos apenas a contemplação de tudo quanto Deus nos revela. A primeira leitura termina assim. Desça comigo o olhar lá no final. Versículos 5 e 6. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho? Mas, leia comigo, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz... Encontrou não, Paulo? Está perdido. Eu sou fascinado por essa ideia. Ao entrar no mundo, Jesus, Deus diz, para a imaginação fértil da cultura nossa, que a gente vive escutando, e os textos apocalípticos descrevem aquela liturgia solene, pomposa, gloriosa, triunfante lá do céu, aquela cerimônia que movimenta e movimenta coros e cânticos e multidão com vela, tocha, incenso. Jesus, ao entrar no mundo, o Divino Pai Eterno diz: moçada, encerra isso aqui, desce todo mundo lá para Belém, vamos adorá-lo. Isso é tão bonito. Imagine que a entrada de Jesus no mundo, na gruta de Belém, é o ápice que intervém na liturgia celeste e que o Pai diz: anjaiada, desce para lá, vocês devem adorá-lo. Isso é tão bonito. É pena que o presépio, a manjedoura, se tornou muitas vezes um entretenimento. Nossas crianças mais distraem do que contemplam e adoram o esplendor do Pai. Infelizmente, muitos dos nossos presépios, na maioria das casas católicas, nem presépio tem mais, tem árvore de Natal com pacotes, tem a glória mundana do comércio, substituindo o esplendor que até os anjos descem para adorá-lo. Os textos de hoje falam-nos de contemplação. Vem comigo no Evangelho, vamos lá. Número 9 do seu folheto, João capítulo 1, verso 1 a 5, 9 a 14. O evangelista João é o último evangelho a ser escrito lá pelo ano 95, 100. João é perto de um dos últimos textos do Novo Testamento, desculpem. O Evangelho de João é um tipo de síntese de toda a revelação da Escritura. E João, depois que ele terminou de escrever o seu Evangelho, dizem os estudiosos de Bíblia, que seguramente ele encerrou o contar a história de Jesus e pensou, mas ainda falta uma parte. E aí ele compõe o poema do prólogo. O prólogo, o capítulo 1 do Evangelho de João, é uma espécie de poema, síntese do Evangelho de João, mas síntese de toda a Escritura
e de toda a revelação da Bíblia. De vez em quando eu entro nas livrarias católicas e vejo aquelas prateleiras com aquele tanto de livro de espiritualidade, de padre, freira e leigo, escrevendo livro de espiritualidade, de autoajuda. Eu folheio, ganho muitos e penso assim: para ler umas porcarias dessas, por que o povo não fica com o Evangelho de João? Tanta bagaceira nas nossas livrarias, não é? Se você quer manual de espiritualidade, de vida mística, se torne um leitor apaixonado do Evangelho de João. Vamos lá? Um poema que João seguramente mergulhou no ambiente da cultura helênica, da cultura grega, na expressão da elaboração da arte, da arquitetura, da filosofia, da Olimpíada, da democracia, da filosofia, de todo o esplendor da cultura grega. E a partir do esplendor da cultura grega, João compõe um poema, síntese, para levar você a arrebatar você. Vamos lá? Tente descolar do banco hoje e também ser levado a Belém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui é o relato de antes de Deus começar a criação. Apenas a comunhão da Trindade, una, santa, absoluta na intimidade. E uma realidade só. Era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Uma realidade íntima. De repente, esta realidade íntima, única, se abre, se expande. Versículo 2. No princípio estava ela com Deus. Leia. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Daquela íntima comunhão que pairava sobre o abismo, explode a criação. Tudo foi feito a partir da palavra. Nas representações artísticas mais antigas da Santíssima Trindade, não se fazia a figura de Deus, o Pai. Você vê sempre a barba do Pai, daqui para baixo, a barba, tudo é mistério acima, o rosto, a feição do Pai, e você vê as duas mãos do Pai. A teologia católica e também mística diz que Jesus e o Espírito Santo são as duas mãos com as quais o Pai cria e sustenta a criação. Aqui está falando disso, do movimento da criação. Versículo 4. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Nela estava a vida, a palavra, e a vida era a luz dos homens, a criação, o Éden, a perfeição, a pureza do Éden. De repente, esta luz brilha nas trevas do Éden machucado pelo pecado. O Éden ferido pelo pecado não consegue dominar a luz. Versículo 9. Era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. O barulho que Adão escuta, e Deus pergunta: onde estás? Adão responde: ouvi o teu barulho no jardim e fiquei com medo e me escondi. É o barulho da presença de Deus que se realiza através da palavra criadora, Jesus, o Filho, e do Espírito que é vida. A palavra
era a luz de verdade que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Era só luz, mas de repente, versículo 10, a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Houve um momento de ruptura, rejeição da relação, da criação, o homem e a mulher como expressão ápice da criação, diz: não quero conhecer. Se você não vive uma vida íntima com Deus, o problema não é de Deus, é você que não quer conhecer Deus. Aqui dispensa a culpa de Deus. Da parte de Deus, Ele falou, tudo já está tudo dito, já está tudo feito, desde antes da criação. Há uma perfeição que não há uma ranhura sequer. Mas faz parte da perfeição de Deus dar a você a liberdade também de não querer conhecer Deus. Pronto, o problema do pecado e da recusa de Deus. Versículo 11, repete a mesma ideia do versículo 9 e 10. Síntese: veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Conhecer e acolher. Lembra domingo passado na pregação, José? Acordar, fazer. Qual é a terceira? Aceitar. Aqui do mesmo modo, aqui é conhecer, na mesma linhagem de José, conhecer, acolher, aceitar e tocar a vida pelo sopro da palavra, pela força da palavra. Pronto, há um esforço da parte de Deus, um esforço da parte de Deus que não se encontra nenhuma mancha de erro. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Você conhece e você acolhe? Você sabe o que é conhecer e acolher a palavra? Sua prática religiosa, seu modo de rezar, sua espiritualidade, seu modo de conduzir sua vida ética, moral, espiritual, traduz que você é mulher e homem do conhecimento e da acolhida da parte de Deus do que Ele oferece na comunicação dele para com você? Se você conhece e acolhe, vamos ver? Olha a mágica. Que pena que os nossos natais, que os presépios e as árvores de Natal e nossas ceias em casa não traduzem o que vem agora. Que pena, que prejuízo nós causamos para as novas gerações. Pensa se cada Natal celebrado por nós em nossas famílias fosse a tradução do versículo 12 e 13. Veja, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Espere lá. Todos que conhecem, acolhem e recebem a palavra, são capacitados e qualificados para se tornarem filhas e filhos de Deus. A gente gosta de dizer no rompante católico que quem não é batizado não é filho de Deus. Não é só isso. É preciso conhecer, acolher, receber a palavra para se tornar filho de Deus. Para se tornar filho de Deus é preciso permitir ser capacitado e qualificado pela palavra. A sua relação com a palavra de Deus na oração, na Santa Missa,
a finalidade da pregação da palavra deve ser, da parte de nós pregadores, capacitar e qualificar as pessoas para se tornarem filhas e filhos de Deus. Você experimenta essa qualificação e capacitação? Você busca isso? Reivindica isso da igreja? A qualificação para se tornar filho de Deus, a capacitação é por excelência a obra de Deus que cria e regenera. Ninguém pode se tornar filho de Deus por conta própria. É por isso que o ápice do processo de oferta desta palavra, o ápice é exatamente sua entrega na cruz, o derramamento do seu sangue, que limpa-nos, purifica-nos, regenera-nos e nos devolve a dignidade de filhas e filhos de Deus. É uma imagem, o sangue. Aqui é outra imagem, a palavra, conhecida, recebida, acolhida, acreditada. Agora vem a cura. A razão da vinda de Jesus ao mundo é nos tornar filhas e filhos de Deus. Continua o versículo 12 e 13. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Espere lá. Você pode resmungar a vida inteira dizendo que seu pai não foi aquilo que você queria, que sua mãe não foi aquilo que você queria, que você não recebeu da vida o que você sonhava que merecia, e você é um machucado, ferido, traumatizado por um monte de confusão da vida, da sua história emocional, psíquica. Aqui tem um remédio, uma cura para as feridas todas que você carrega. Você pode sair daqui hoje com uma filiação, com uma paternidade capaz de curar você de tudo quanto é ferida. Porque hoje, na contemplação desse mistério, você não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ponto. Se isso não ajuda, corra atrás do psicólogo e do psiquiatra, vá atrás de ferramentas que te ajudem nessa cura, mas Deus já oferece o remédio que não deixa nem cicatriz. Amém? Amém. Saia da igreja hoje curado. Você não vai sair daqui machucado e ferido, porque não, meu pai não quis, vontade do sangue. Não, eu herdei um temperamento difícil, vontade do sangue. Não, minha mãe era uma pessoa complicada, vontade da carne. Não, eu nasci, meu pai e minha mãe nem queria ter filho, vontade da carne. Você não nasceu nem da vontade do sangue, nem da carne, nem do varão, mas hoje você nasce da vontade de Deus. Dê uma salva de palmas para Ele. Brada! Cura, minha gente. A igreja deve ser um lugar de homens e mulheres curados na vontade de Deus. Para isso é preciso também um processo de abertura sua, conhecer, acolher, receber, aceitar ser capacitado e qualificado. Minha gente, aceitar ser capacitado e qualificado não é simples não. Você sabe na sua profissão que a razão do sucesso seu pode ser fruto do seu esforço de qualificação ou, no pior dos remédios, da sua malandragem. Que são duas alternativas. Ou você investe na sua competência ou se capacita e qualifica para expertise, não é? Aqui você pode ser qualificada, capacitada para uma realidade maior, ser filha e filho de Deus,
fruto da vontade de Deus. Como é que é a vida cristã então? Esplendor. Vamos ver? Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. e nós, Contemplamos a sua glória, brada, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. leia de novo em silêncio, palavra bem devagar por palavra, o versículo 14. Tente abstrair a sua compreensão desse texto. Leia. A palavra se fez carne, habitou entre nós, não há mais distância entre nós e Deus, Ele habita no meio de nós. Nós somos contempladores da glória de Deus. A glória de Deus que nós contemplamos é Jesus, é Ele o esplendor da glória do Pai. Glória que Ele recebe do Pai como Filho cheio de graça e verdade. Glória, graça, verdade. Glória, graça, verdade. O cristianismo deveria ser a religião das contempladoras e contempladores da glória, da graça e da verdade. Glória, graça e verdade deveria ser assim o que domina o nosso olhar sobre todas as coisas. Tudo que você olha, o movimento de Cristo e do Espírito Santo em você te faz ver em tudo glória, graça e verdade. Glória, graça e verdade. O contrário é ficar o tempo inteiro amargo, azedo, ácido, infeliz, resmungão, reclamão, murmurante. Ontem eu preguei que glória aqui é doxa. D-O-X-A, doxa. No grego, doxa não é mesmo que glória do Facebook, do Twitter e do Instagram. Aquelas fotos idiotas, que você vai lá, tira e põe no aplicativo, corrige suas feiuras e apresenta uma glória que você não é e nunca será. Não é dessa estupidez escrota da glória mundana, não. Glória aqui, doxa, é o mesmo que honra, reputação. Quando Jesus nasce pobre em Belém e morre humilhado na cruz, o que está sendo apresentado é a glória de Deus, a honra de Deus, a reputação de Deus para dizer: olha, a criação errou, desviou o caminho, mas é questão de honra e reputação de Deus fazer o que for necessário para resgatar a criação, a mulher e o homem das garras, das trevas, do pecado, da morte. Amém? Amém. Por isso é que nós somos mulheres e homens livres daquilo que o anjo fala para Maria, para José e para os pastores ontem à noite. Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande notícia. E os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra. Só há glória nas alturas se houver paz na terra. Não se separa glória a Deus sem paz na terra. Se você é contempladora, contemplador da glória de Deus, você deve ser uma operária, um operário da paz. Termina comigo e vamos encerrando a meditação com o poema de Isaías na primeira leitura. Hoje é só poema. Eu ficaria aqui dias e meses com esses textos. Olha que poesia. O livro de Isaías é o livro escrito num processo mais longo do Antigo Testamento.
falam em 3, 4 séculos que demoraram para ser ele construído, escrito. É o livro da resposta de Deus para a opressão da Assíria, dos babilônios, dos persas. E no meio da opressão da Assíria, Babilônia e Persa, o poeta e profeta diz assim: você imagine que Isaías está preparando o povo de Israel para perseverar na escuta da palavra de Deus. Deus vai dar a resposta dele, e Isaías vê a resposta de Deus 800 anos à frente, 500 anos à frente, dizendo: moçada, não desespera não, daqui 500 anos Deus age. Tá bom? Seu reloginho de ansiedade aguenta isso sem precisar passar na farmácia para tomar um ansiolítico? Você aguenta essa espera profética? Olha o poema. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião, brada a igreja: reina teu Deus. Lembra Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos e dizendo: pronto, acabou o tempo da morte, do sofrimento, do pecado, das potências do inferno. Pronto, encerrou, agora é paz, agora é salvação, agora quem reina é Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes e alegres, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo. Leia. Ó ruínas de Jerusalém, brada: o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Continua. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. João Paulo, pega o menino Jesus lá para mim e põe aqui do lado da cruz. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Alegrai-vos e exultai, ó ruínas de Jerusalém. Continua o texto. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Espera aí, João Paulo, espera aí. Essa igreja, ela não tem uma arquitetura muito boa. Segura assim, para as pessoas verem. O braço. O profeta Isaías é o profeta da luta contra o sistema de Israel, que queria responder às ameaças das potências da Síria, dos babilônios, dos persas e dos gregos, montando um exército poderoso. O profeta Isaías vê Deus desnudando o seu santo braço, desarmado e pobre em Belém e pregado na cruz, no Calvário, em Jerusalém. E diante dos braços desnudados de Deus, o profeta convida você a visitar as suas ruínas e os confins de sua alma, de seu coração, o cafundó, os esconderijos mais profundos de seu ser, onde reina ruína, tristeza, ressentimento, mágoa, dor, tudo quanto é lixo de coisa que não presta. E diante dos braços desnudados do menino pobre de Belém, do Jesus Nazareno humilhado na cruz, você contemplar o esplendor da glória, que é isso mesmo, não é a glória do mundo, dos tronos e dos poderes luxuosos da terra. A glória de Deus em João se revela assim, particularmente na cruz. Esta é a glória de Deus, a honra de Deus, a reputação de Deus. Desnudar o braço dele para dizer à sua ruína: alegre-se. Para dizer aos confins de sua alma: alegre-se. Amém. Amém. Feliz Natal. Fique um pouco em silêncio contemplando os braços desnudados e peça a Jesus
para levar para os confins. Talvez a meninada nem saiba o que é confim, né? Falta literatura de Guimarães Rosa nas escolas de hoje para entender o que é confim. As ruínas e os confins de sua vida, as ruínas e os confins da sua casa, da sua família, da sociedade, do mundo de hoje, tão machucado e sem paz. Peça ao menino Jesus para fazer reinar Deus, a força do seu santo braço desnudado, no amor, no perdão, reinar Deus em sua vida, na vida do mundo. Contemple. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no coração e fique um tempo na intimidade do diálogo, pedindo para que a alegria, a paz que Jesus trouxe, reine nas ruínas da nossa vida, nos confins de nossa alma, de nossa existência. Peça o senhorio e o reinado dele em sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Se você conseguir ajoelhar, se não puder ajoelhar, ao menos incline o quanto você der conta a sua cabeça, em sinal de humildade, de reverência, diante da honra e da reputação de Deus, na pobreza de Belém. Reze comigo. Senhor Jesus, ao entrar no mundo, o Pai Eterno disse aos anjos, todos devem adorar sua presença aqui, Jesus. Com os anjos eu também estou aqui para adorar. Contemplar o esplendor da glória de Deus no seu braço aberto, oferecendo a salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É de salvação que eu necessito. Salva-me, Senhor. Resgata-me, Senhor. Das trevas, do pecado, da ignorância, em não te conhecer, não acolher sua palavra, não receber sua palavra. Salva-me, Senhor. Limpa minha visão. Purifica-me. Dá-me a luz da noite santa e faz-me enxergar o esplendor da glória, da graça
e da verdade e da verdade que o Senhor é, que o Senhor é, que o Senhor que o traz, Senhor traz, habitando no meio de nós. habitando no meio de nós. Bem-vindo, Jesus, Bem-vindo, Jesus, na manjedoura do meu coração. na manjedoura do meu coração. Eu te acolho, Eu te acolho, eu te contemplo, eu te eu contemplo, te adoro. eu te adoro. Faça a sua oração conforme o Espírito Santo te suscita. Acolha, contemple, adore a glória, o esplendor, a verdade do Pai, Jesus. Amém.